Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Quero saudar a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Vamos à nossa leitura diária da Palavra de Deus. Estamos lendo Romanos, capítulo número 11 hoje, que fala sobre o futuro de Israel. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobrarão os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, agora nesse tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos que não para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: Tornem-se a sua mesa um laço, em armadilha e um tropeço para a sua retribuição. Escureceram-lhe os olhos para não verem, e encurvaram-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela sua queda, veio a salvação aos gentios para incitar a emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude? Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles? Porque se a sua rejeição é a consideração do mundo, pela qual a sua admissão, senão a vida dentro dos mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos forem quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, já não glories contra os ramos. Não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti? Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados e tu estás em pé, pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para todos os que caírem, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural jambuzeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quando mais estes, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo?
para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como de ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos? Porque quem compreendeu e intentou do Senhor? Ou quem foi que seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Essa palavra, ela exige bastante discernimento do Espírito Santo. O que ela está falando, né? Que o povo de Israel negou a Jesus, por isso abriu a possibilidade da entrada do povo gentil sob a graça. Foi permitido o endurecimento dos corações por Deus. Mas nós também somos jambuzeiros, né? Nos tornamos oliveira porque somos enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo. Ou seja, mesmo sendo árvore má, nós nos tornamos árvore boa, porque a seiva de Jesus, o sangue de Jesus, quando ele passa a habitar em nós, nós somos transformados pela seiva do Senhor Jesus, pelo sangue de Jesus, e somos transformados. Então, que nem diz Paulo aqui, eles, pela sua desobediência, nós ganhamos misericórdia. Mas Deus também, porque eles são oliveira, povo de Israel. Então, para eles são naturais, é muito mais fácil serem enxertados e voltarem à oliveira verdadeira. Isso vai acontecer no seu dia, que está muito próximo. Muitos judeus já estão voltando para Jesus. E às vezes nós vemos assim, cristãos contendendo por tão pouco, por bobagens, por mau entendimento, por coisas de homens. A oliveira verdadeira é Jesus Cristo. O Espírito é dele e é para ele. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.